Olá, Bernardo, bom dia. Olá Luís, bom dia. Tudo bem? Estou aqui com o Bernardo Seixas, que é founder e CEO da Grantr, para conversar um bocadinho aqui com o Bernardo após a semana do Web Summit, que foi bem intensa, né, Bernardo? Primeiro eu queria te perguntar rapidamente, pedir para o Bernardo falar um pouquinho quem é o Bernardo, assim, um pouco da teu histórico e da Grantr, né? E para quem não conhece, o que que a Grantr faz, quem é a Grantr? Claro que sim. Então, eu chamo Bernardo, um de três Bernardos na Grantr, é aqui o nosso fun fact. Tanto eu, o meu sócio e o nosso primeiro empregado somos Bernardos. Ehm, eu sou de gestão, portanto, esse é o meu background académico. E depois a minha vida profissional revolveu toda à volta de vendas. Portanto, eu considero-me um vendedor. Foi isso que eu fiz a minha vida toda. Primeiro trabalhei na Uber Eats aqui em Portugal, e depois mais tarde criei a minha própria empresa, onde vendi a clientes, e agora mais tarde com a Grantr vendi tanto a clientes como a potenciais colaboradores, como agora a investidores. E portanto, na realidade eu nunca parei de vender e não tenciono parar. Relativamente à Grantr, o que é que faz? Nós somos uma startup portuguesa cujo objetivo é democratizar o acesso a financiamento público. Portanto, aqui estamos a falar normalmente dos fundos europeus, tanto diretamente fundos europeus da Comissão Europeia, como os fundos europeus depois são distribuídos por cada Estado-membro. No caso de Portugal, seria o Portugal 2030, o PRR, alguns outros incentivos como o CIFID, entre outros. Nós percebemos que havia um grande nível de burocracia associada a primeiro encontrar estes incentivos, depois a candidatarem-se a estes incentivos e depois a gerir todo o processo pós-aprovação. E portanto nós pensámos que uma solução com inteligência artificial conseguia facilmente, ou facilmente se calhar não é a palavra certa, mas conseguia otimizar este processo e conseguia garantir que as empresas não perdiam oportunidades, em primeiro lugar, depois que poupavam muito tempo na elaboração das candidaturas e que faziam-nas com confiança, e que aumentava a sua taxa de sucesso no que toca a estas candidaturas. E, portanto, estávamos a trazer mais incentivos, mais financiamento para aquelas empresas que mais o merecem, normalmente empresas inovadoras e com um grande potencial de crescimento. Então você concluiu, né, na tua análise que quem conseguia finalmente ter acesso a esse tipo de financiamento eram as empresas maiores, que já tinham uma estrutura para dar suporte a esses applications, né? E as menores, que eram quem mais precisava, na verdade, ficavam de fora, né? Exatamente. Nós vimos que, por exemplo, no incentivo fiscal, que é o CIFID, em Portugal, quase 50% dos incentivos fiscais iam para grandes empresas, quando as grandes empresas são menos de 1% do tecido empresarial português. E aí acendeu-se uma lâmpada no meu cérebro de há alguma coisa errada aqui. Aqui não tirando mérito às grandes empresas, atenção, porque obviamente dentro das grandes empresas também existe muita investigação e desenvolvimento e faz sentido receberem incentivos em certas áreas, mas o facto de eu falar com pequenas empresas que eu sei que são muito inovadoras e elas dizerem não, não, isso não é para nós porque temos de contratar consultores que são muito caros para conseguir lidar com a burocracia, aí eu percebi que havia um gap de mercado e que decidimos criar um produto para abordá-lo. Na verdade é não tirar esse viés, né? Só se consegue quem tem já recurso para conseguir trabalhar nesse application, né? Ou seja, quem mais precisa fica de fora, né? Esse é Exatamente. o grande problema, né? Fiz. Bernardo, na semana passada aqui no Web Summit, né, vocês foram aí os grandes vencedores do Pitch Competition, né? E eu vi que foi teu segundo ano, vi você falando isso. Pai, parabéns, é incrível. Muito obrigado. Eu sei que é um processo difícil, né? Que são várias etapas e que é, muitas vezes até o founder nem se preparou pro palco principal, porque as coisas vão acontecendo tão rápido e vai se surpreendendo e, pá, afinal eu tenho chance de ganhar, né? E eu achei incrível, primeiro que eu já conheci vocês, já investimos em vocês, acho que vocês têm todo o mérito para isso, meus parabéns novamente. E é engraçado que logo a seguir, né, a gente vê muito. Primeira coisa que acontece é muito buzz em cima da Grantr, né? Ou seja, toda a gente fala quem é essa empresa, que são startups, muitas vezes desconhecidas do público em geral, e quem é de Lisboa conhece, mas para os outros vocês são desconhecidos, né? E as pessoas vão tentar descobrir quem é o Bernardo, quem é a Grantr, e gera muita atenção, muito reach, né? Que é ótimo. E ao mesmo tempo, engraçado que também gera muita crítica e comentários e análise, ou seja,
no momento que vocês estão visíveis para o mundo todo, é interessante começar a ter feedback pro bem e pro mal. E eu vi, após o Web Summit, alguns comentários, né, é, mencionando que a Grantr venceu o Web Summit. É uma É muito engraçado, né? Porque mostra como a Europa ela é diferente dos Estados Unidos, ou seja, a Europa ela depende muito dos grants públicos de financiamento europeu e capital público, ao contrário dos Estados Unidos, que tem um capital privado, uma teia de capital privado super rica e distribuída, e que grants para os Estados Unidos é uma coisa negativa, né? Uma startup utilizar grants é quase que um mau sinal. E aqui é o contrário, e é super valorizado, e vocês são premiados, enfim, essa dicotomia aí entre Estados Unidos e Europa, eu achei curioso, tenho minha opinião particular sobre isso, mas queria saber se você viu esse tipo de coisa e o que que você acha. Sim, bem, claro que vi. E em primeiro lugar devo dizer que relativamente à primeira parte da pergunta, sobre a nossa participação nesta competição, nós não estávamos minimamente à espera de ganhar. O meu pensamento é sempre, os meus colegas até gozam comigo já, que é, eu já faço muitas coisas a pensar num possível post de LinkedIn que vai sair a seguir, que é uma maneira, é um dos nossos canais de aquisição de clientes, é através do LinkedIn, tanto do meu como da empresa. Portanto, quando nos candidatámos a primeira vez, bem, ao menos é um pitch competition que vamos fazer, vamos tirar uma fotografia em palco, é um post de LinkedIn. Depois nós passámos aos 100 primeiros e já foi um post de LinkedIn, e depois passámos à semifinal, onde eram mais 10 empresas e nós já éramos os únicos portugueses. E eu sempre a pensar, ok, isto já é no palco principal, no meu arena, nunca pitchei num palco tão grande. Já fiz muito pitching na minha vida, muito treino, mas nunca nesta dimensão, e nunca em Lisboa com esta dimensão, porque também essa parte é engraçada, nós pitcharmos à nossa, vamos chamar, ao nosso público em casa, num palco tão grande como o Mel Arena, foi completamente espetacular. E depois, quando passámos à final, portanto, ao top 3, eu estava completamente nervosíssimo, obviamente, não estava minimamente à espera de lá chegar, mas quando chegámos e também percebendo o valor do nosso trabalho até agora, e também a qualidade e o treino do pitch que eu tenho feito e que tenho já praticado centenas ou milhares de vezes nos últimos meses, depois acaba-se a mostrar e acho que fomos justos vencedores, ganhámos com 80% do voto do público, o que foi espetacular, e estamos muito gratos a toda a gente que nos apoiou. Entretanto, agora tocando na visibilidade da coisa, já recebi centenas de mensagens e de pessoas que me abordaram na própria Web Summit a dar os parabéns, a apoiar e a dizer que de facto foi o melhor pitch que ouviram nesta competição, o que nos deixa muitíssimo contentes. E agora, respondendo à tua segunda pergunta sobre as críticas que foram feitas entretanto, claro que sim, acho que vêm sempre críticas quando vem algum tipo de visibilidade, e é ok, e não há problema absolutamente nenhum. Uh, Obviamente, a maior parte dessas críticas, por exemplo, no que toca à dicotomia entre Estados Unidos e Europa, e aquilo que eventualmente demonstra ser uma startup que está a tentar facilitar um processo governamental que devia, por natureza, ser simples. um, já agora, eu devo dizer que eu concordo com todos esses comentários. Eu acho que a Grantr, no mundo perfeito, não devia existir. E já disse isto centenas de vezes também, em que os governos e todas as instituições que dão grants deveriam ser suficientes ao ponto de conseguirem trazer o melhor talento, as candidaturas serem simples, não haver barreiras às suas candidaturas e depois receber esses fundos. O problema aqui é que nós não vivemos num mundo perfeito. E acho que qualquer pessoa podia dizer isto para qualquer indústria. Era a mesma coisa que, por exemplo, dizer: era bom que a Uber não devia existir porque a indústria dos táxis devia funcionar bem. Pois devia, mas não funciona. Nós não vivemos nesse mundo. E, portanto, eu não estou aqui a fingir que somos um Leonardo da Vinci e que estamos aqui a inventar coisas novas e a reinventar a roda. Nós estamos a olhar para um problema muito específico, ineficiências num sistema que existem, e nós estamos a tentar resolvê-lo. E eu acho que o produto final disso é um sistema mais eficiente, e no que toca à democratização de acesso a incentivos, como estamos a falar de incentivos para inovação e para crescimento,
eu acho que até é uma missão bastante nobre, porque estamos a ajudar empresas que não iriam conseguir ter acesso a esse financiamento a crescer e a expandir. A quantidade de empresas que eu já falei e que já ajudámos, que empresas que entretanto já são muitíssimo bem-sucedidas e que só sobreviveram porque aqueles meses receberam uma bolsa qualquer, um subsídio do Estado, seja português ou de outro, e que sobreviveram aqueles meses e por causa disso, entretanto, conseguiram explodir e chegar ao Product Market Fit e, entretanto, são unicórnios. Portanto, é, eu acho que essas críticas valem o que valem, e eu também concordo com algumas delas, mas as pessoas têm de viver no mundo real e se nós estamos a resolver um problema que as pessoas têm e que as empresas têm, eu acho que temos esse mérito e que vamos tentar resolver e ajudar as empresas no que puder. Boa, enfim, concordo muito com o que tu disseste, Bernardo. Eu vejo que também essa coisa da crítica à Europa, aos financiamentos públicos, né, é engraçado porque quando são empresas muito grandes, ninguém critica, né, ou seja, no próprio Estados Unidos, as empresas grandes têm benefícios fiscais e têm uma série de coisas, e aí tudo bem, né. Mas quando são empresas pequenas, quando é mais distribuído, é visto de forma negativa, né, então Sim. e eu E acho já que é agora, deixa-me adicionar aqui que, apesar de nós sermos muito, no que toca a grants, um bocado eurocêntricos, nos Estados Unidos também existem muitas grants. E para dar aqui alguns números à conversa, a União Europeia distribui mais ou menos 285 bilhões, portanto, mil milhões de euros por ano, sob a forma de grants. Os Estados Unidos distribuem 1,35 trilhões. Ok? Portanto, tal como em tudo, eles têm um maior mercado até no que nós achamos que é muito europeu. Portanto, o mercado de grants nos Estados Unidos é muito maior. Aqui a questão é que está dividido de uma forma, está muito mais desagregado do que na União Europeia está. Na União Europeia, por causa da nossa concepção ehm, de união de Estados diferentes, apesar de, obviamente, os Estados Unidos também o serem, mas serem um país, nós temos esta concepção de redistribuição dos nossos impostos para os países que mais precisam, como genes da União Europeia, e por causa disso, o nosso sistema de grants está muito bem desenvolvido e muito estruturado. Ou pelo menos, sim, está bem estruturado, o que gera burocracia. Nos Estados Unidos não está estruturado. Nós temos grants do Departamento de Defesa, do Departamento de Health, do Departamento da Agricultura, temos Federal Grants e State Grants, e depois ainda temos o mundo das Private Grants, que é colossal e que não existe na União Europeia. Nós, por exemplo, se olharmos para uma fundação como a Bill and Melinda Gates Foundation, eles dão bilhões de dólares em grants por ano, é quase o equivalente a um PRR português todos os anos. É completamente impressionante. Portanto, acho que as pessoas também se deviam desenganar que os Estados Unidos não têm grants, têm, e são muito mais. Simplesmente não olham para grants como a única maneira das empresas crescerem, especialmente no early stage, porque têm um setor privado de investimento muito forte. E nós não temos. Eu gostava que tivéssemos, mas infelizmente não temos. O pre-seed e seed capital na Europa é muito mais pequeno. E, portanto, as grants e o setor público vêm aqui compensar e ajudar estas empresas a passar o chamado vale da morte para chegarem a Product Market Fit. E eu acho que não há mal nenhum sobre isso, e especialmente se a economia beneficiar deles, acho que devíamos apoiá-los. perfeito. E já que tu falaste dos Estados Unidos, Bernardo, você já que falou um pouquinho sobre os números, né, e que um pouco para quebrar esse mito de que nos Estados Unidos não há grants e há, né, mas cria-se essas verdades universais e toda a gente acredita e ninguém questiona, né, e vira base para uma série de argumentos depois, né. Eh, e aí o que eu ia te perguntar sobre esse ponto é, a Grant então ela surgiu e ela tem ganhado destaque nesse âmbito europeu, dos processos europeus, da burocracia e enfim, para dar acesso às startups ou empresas menores a terem também esse tipo de financiamento. Como que você enxerga a internacionalização da Grant, né? Outras críticas que também vêm nesse mesmo contexto é a Grant ela só funciona na Europa e ela está restrita à Europa e ela não vai crescer. Eh, como é que você responde esse tipo de crítica olhando para o mundo, né, fora da Europa? Claro. Claro. Bem, como eu disse, nos Estados Unidos existem mais grants do que na Europa, portanto, essa crítica logo de partida não faz sentido absolutamente nenhum. Especialmente, portanto, América do Norte e depois América Latina, existem países com os sistemas de incentivos muito grandes, o Brasil com incentivos fiscais muito grandes, a Colômbia, o México também, e portanto, para além dos países asiáticos que têm incentivos muito fortes também.
Sinceramente, é uma crítica para mim, parece-me inexistente. Nós, os sistemas de grants funcionam quase todos da mesma forma, ou seja, existe um portal público onde saem novos subsídios, novos avisos, e depois, a partir daí, existe uma candidatura, existe um processo de avaliação e existe depois uma aprovação ou uma rejeição. E funciona assim em todo o lado. E, portanto, nós se tivermos um bom modelo para fazer candidatura, para primeiro encontrar e depois fazer candidaturas a grants, ele vai ser replicável em todo o mundo. A inteligência artificial não é limitada à língua, não é limitada à vertical ou geografia. E, portanto, sinceramente, a nossa expansão internacional é, é relativamente óbvia para nós. Simplesmente precisamos de recursos para a fazer. Entrar nos Estados Unidos, obviamente, exige algum investimento da nossa parte, daí ainda não o estarmos a fazer, mas já agora também outro data point para desmistificar esta questão de nós somos só europeus: 20% das pessoas que chegam ao nosso website e que se inscrevem na nossa waitlist neste momento são americanas. Portanto, 20%. Para não falar de quase 15% que são do resto do mundo e não são europeus. Existe muita gente, especialmente nos Estados Unidos, à procura no Google, no ChatGPT, entre outras ferramentas, de como fazer candidaturas a grants com AI. E a Granter, por acaso, é quem está mais bem posicionado para responder esses pedidos, essas pesquisas. Mas sim, a nossa expansão internacional vai acontecer. Vamos começar pela Europa como europeu. Tá, e é sobre o sistema de concessão de grants, Bernardo, ou seja, ele tem, de certa forma, tem alguma descentralização, não é totalmente unificado, né? Existem grants de origens diferentes. Esses sistemas, eu imagino que muitos deles ainda dependam de pessoas ali no final para aprovar, né? Eu acho que vai chegar numa altura que vai ser curioso, que a gente vai ter AI aplicando para uma AI avaliar, né? Vai chegar, 100%. esse vai ser o futuro, mas hoje imagino que tem muito trabalho manual ali, enfim. Você consegue perceber um viés assim, por serem pessoas e essa atividade de avaliação, de aprovação dos grants depender muito de pessoas, isso é ruim? Ou isso, no ponto de vista do viés, do preconceito, né, dessas aprovações? Portanto, relativamente à primeira parte da questão, sobre para onde é que este mercado está a ir e sobre onde é que a inteligência artificial vai ter aqui um papel, eu vejo que existem várias etapas. A primeira é que nós estamos agora, que é as empresas que têm mais dificuldade a candidatar, é se querem uma solução com a inteligência artificial para se candidatar. E é aí que a Granter está a posicionar neste momento. Depois, mais tarde, que os governos e as instituições europeias e governamentais são sempre um bocadinho mais lentas do que as empresas privadas, eventualmente vão essas próprias entidades governamentais começar a ter ferramentas de inteligência artificial para avaliar as candidaturas. E já agora posso dizer que nós próprios, Granter, já fizemos pilotos com o governo português, com algumas entidades governamentais, para os ajudar a avaliar candidaturas com inteligência artificial. Portanto, esse caminho da transformação digital da administração pública no que toca a fundos públicos também já está a ser feita. E eu acho que Portugal tem aqui muito mérito nisso, comparado com outros países. Nós somos muito bons na digitalização da administração pública. Eu acho que os portugueses, de vez em quando, não têm essa noção e gostam de criticar muito. Mas eu, por exemplo, eu tenho empresa em Espanha e empresa em Portugal, e posso-vos dizer que nós estamos anos-luz à frente no que toca à digitalização da administração pública. E, portanto, avançando dessa fase em que os governos também vão começar a utilizar a inteligência artificial para avaliar candidaturas, eu acho que vamos ter uma terceira fase, que é aí que eu estou desejoso de chegar, que é a própria Granter conseguir criar a plataforma dos governos onde as empresas se conseguem candidatar e os governos avaliam as candidaturas. E, portanto, podemos chegar ao mundo perfeito em que uma empresa faz uma submissão, que clica só num botão e aquilo já tem a informação toda da sua empresa, clica no botão, aquilo submete, e no segundo a seguir eles recebem uma resposta a dizer foram aprovados, está aqui a transferência do dinheiro. Portanto, é aí que eu quero chegar, obviamente com auditorias e auditorias humanas e validação também por humanos da execução dos projetos, que eu acho que é aí que os humanos deviam estar, a garantir que o dinheiro é bem usado, não é necessariamente na avaliação das candidaturas, porque aí tem pouco valor acrescentado. E depois aí também, se fizéssemos essa parte, abordando aqui a segunda parte da tua questão, tirávamos o viés que neste momento nós vemos tanto nas candidaturas. É completamente impressionante e acho que nós estamos numa posição privilegiada para o ver, porque nós até fazemos mais candidaturas neste momento do que a maior parte das consultoras que já estão a fazer há décadas, porque nós trabalhamos em volume para muita gente, e nós conseguimos perceber que candidaturas, por exemplo, fizemos 50 candidaturas a um incentivo de empresas completamente diferentes. E empresas foram rejeitadas
por argumentos e outras foram aprovadas, mas teria acontecido, utilizando o mesmo padrão e o mesmo argumento, esta empresa também seria rejeitada. Ou ao contrário, foram aprovadas e esta foi rejeitada e não se percebe bem porquê. E, portanto, claramente existe, esta questão é enviesada, os consultores dizem-no há anos, que é, bem, de vez em quando depende se o avaliador acordou bem, É, simplesmente. exato. E que Pá, excelente explicação, acho que faz muito sentido. Eu até lembrei, eu lembrei de um trecho daquele livro Freakonomics, não sei se o Bernardo já leu, mas eles, numa pesquisa que eles mencionam, eles fizeram um teste de application para vagas de emprego nos Estados Uhum, Unidos, usando o mesmo currículo, né? Só alterando o nome da pessoa. E o resultado é completamente diferente, quando eram nomes claro, tipicamente da comunidade negra ou da comunidade mais marginalizada, enfim. E eles mostraram através de uma correlação direta ali o viés do preconceito só com o nome, enfim. Que é um paralelo muito forte com a Granta, né, no sentido de tirar o viés do avaliador e deixar o claro. processo mais correto e ético, né, e objetivo possível, que é o que se espera, né. Sim, isso é um bom ponto, né, que isso à medida que que aumenta-se a utilização, você começa a ter um volume maior de clientes, um volume maior de applications, vocês vão começar a perceber também esse tipo de comportamento na própria AI, né. Bernardo, acho que obrigado, queria te agradecer aqui pelo teu tempo, sei que você está aí no numa correria, que você está na Finlândia, né, no Slush. Agradecer muito aí pelo ter esse tempinho aí para falar comigo, pá, agradeço. Muito Desejar obrigado. uma boa semana, bom evento, corra tudo bem. Obrigado, Bernardo.